Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu dei uma pesquisada em relação às maiores dúvidas assim de quem está iniciando na Bolsa de Valores e escolhi algumas para responder. E se você achou legal esse tipo de vídeo aqui, onde eu vou responder perguntas de forma rápida, já deixa o like aí para eu saber e aí eu trago mais perguntas aqui para responder também, beleza? Bom, bora pro vídeo. Primeira pergunta, essa aqui eu acho que todo mundo faz, justamente ela não tem uma resposta exata, mas eu vou tentar explicar de uma forma rápida. Tem garantias de ganhos na renda variável? Não, não tem, mas o que eu queria falar é o seguinte, nada tem garantia, mesmo na renda fixa. Se o governo quebrar, como aconteceu, por exemplo, na Venezuela ou como aconteceu na Argentina já há algum tempo atrás, pedir moratória e não sei o que, o governo vai dar um calote. Então, se você colocou em renda fixa, você vai tomar um calote também. Aquele papel não oscilar e sempre crescer em linha reta, como é a renda fixa, não significa que ele é garantia de que vai ter um pagamento. Agora falando um pouco mais em relação à oscilação. Eu vou deixar dois gráficos aqui para vocês verem, eu já deixei em outros vídeos, mas não custa nada. O gráfico do Ibovespa, que é o máximo de tempo que o Google tem dados lá, e o gráfico do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se você for ver bem esses dois gráficos, os dois aqui eles têm oscilação, mas no longo prazo eles ganharam, então assim, não há garantias, mas a probabilidade é de que o mundo desenvolva mais do que ele não desenvolva. Isso que é o capitalismo. Pergunta número 2. Quais são os indicadores mais importantes na renda variável? Essa pergunta aqui, claro que não existe uma resposta exata dos indicadores, mas vem do que outras pessoas usam. E o que eu uso, eu trouxe 3 indicadores que eu considero que são os básicos assim para você olhar. É muito difícil você analisar uma empresa sem bater o olho neles pelo menos, tá? O primeiro, VPA, que é valor patrimonial por ação. Isso é, se a ação custa R$20 e o VPA é 10, significa que você está pagando 2 vezes o quanto que aquela ação vale, o quanto que de valor patrimonial ela tem. Isso não obrigatoriamente é um bom ou mau negócio. Depende se você acredita que a empresa vai crescer mais ou não. É normal pagar mais do que o valor patrimonial, mas pagar o valor patrimonial, na teoria, significaria que você estivesse pagando o valor exato que aquela ação vale. Segundo indicador, o ROI. O ROI é lucro líquido sobre patrimônio líquido. Eu já fiz vídeo falando sobre isso aqui, eu vou deixar aqui, eu explico lá mais detalhes sobre o ROI. Mas o ROI é outro muito utilizado. Terceiro, o preço sobre lucro. Muita gente acha que é besteira olhar para ele, só que, sendo bem honesto, todo mundo olha. Não tem como você não olhar para o preço sobre lucro. O que é besteira é você olhar isoladamente para ele. Mas olhando em conjunto com a sua análise, ele te dá um comparativo das ações muito rápido. E isso é extremamente válido. Então, na minha opinião, esses são os 3 indicadores mais importantes. Terceira pergunta, o que é dividendo? Vamos lá, tem gente que confunde, tá, mas como é que eu sei quanto que a empresa vai distribuir? Qual a diferença do lucro da empresa? Bom, tem diferença. Lucro é o que ela gera na contabilidade ali. Quando você pegar o que ela vendeu, menos tudo que ela gastou, vai sobrar um lucro no final, sendo bem simplista aqui, claro. Agora, dividendo é o que ela distribui de fato para os acionistas. Quando ela chegou, por exemplo, em março e falou, vou distribuir tantos milhões ou bilhões, não sei, depende da empresa, de dividendos para os acionistas. Então ela dividiu, você tem tantas ações ali, você vai receber um percentual daquilo relacionado a quantas ações você tem comparado a todas as ações do mercado. Bom, ficou meio confuso, mas acho que é isso, dá para entender. Isso é dividendo. Agora, uma coisa que as pessoas não se atentam. A empresa pode ter tomado prejuízo naquele trimestre, por exemplo, que o resultado é trimestral geralmente. Então, a empresa pode ter tomado prejuízo naquele trimestre e ter distribuído dividendos? Pode. E o que isso significa? Que ela tinha dinheiro em caixa já para manter a responsabilidade, digamos assim, que ela tem com os acionistas de distribuir aquele dividendo. Então ela pode sim ter tomado prejuízo, não ter tido lucro e distribuir dividendo. E ela pode ter tido lucro e também não distribuir, decidir manter em caixa. Ou porque ela está prevendo um cenário pior, ou porque ela quer reinvestir o dinheiro nela. Resumindo, dividendo não é lucro. Acho que ficou claro nessa pergunta, né? A quarta pergunta, eu acho que se assemelha um pouco à primeira. As pessoas têm muito essa necessidade de querer garantias de coisas e querer saber quanto, quando, qual
a coisa certa. Em ações isso é muito complicado. Mas a quarta pergunta é: quanto que é um bom retorno na renda variável? Como que eu sei se eu estou indo bem ou não? E qual que é o retorno médio assim que as pessoas costumam fazer? Tem divergências aí em relação a retorno entre diferentes pessoas no mercado financeiro e eu não vou entrar nesse detalhe porque aí daria para fazer 3 vídeos só sobre isso. Se você pegar um estudo que foi feito, se eu não me engano, nos Estados Unidos, eles avaliaram que o retorno médio que as pessoas estavam tendo, ou do crescimento da bolsa, era em torno de 10% ao ano, isso não ao mês, claramente. Só que como tem essas divergências, pelo que eu andei lendo, onde eu achei informação, falaram para considerar na prática esse retorno 7, 8%. E aí você pode dizer, então eu prefiro deixar na renda fixa. Realmente, por isso que o Brasil era muito procurado por renda fixa antigamente, mas isso está acabando. Conforme o país vai se desenvolvendo, a renda fixa vai diminuindo. Você tem que levar em consideração que nos Estados Unidos, por exemplo, a renda fixa paga o quê? 2%? 3% no máximo, 1%, fica entre isso. Aqui no Brasil já está uns 5 e pouco, então já não está mais tão atraente. E a expectativa é que a Selic chegue a 4,5 ainda. 7, 8 é melhor do que 4,5, entendeu? Se você fizer de uma forma diversificada um pouco, uma forma segura, eu acho válido. Agora, significa que você vai fazer só isso? Não, dá para fazer mais. Até porque muita gente que entra na bolsa, tem muita gente que é trader, tem muita gente que não sabe o que está fazendo e por aí vai. Bom, para esse vídeo é isso, quis responder algumas perguntas de iniciante rapidamente. Então se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem você acha que não saberia dessas respostas, beleza? Valeu, é nóis, tamo junto.